Olá, meus queridos, estamos de volta e hoje vamos falar um pouco e fazer a introdução, na verdade, sobre o mundo medieval. Então, sobre esse período medieval, a gente vai lembrar das datas e um pouco do que eu disse nas aulas passadas, para a gente fazer essa conexão, para a gente fazer esse link e trazer esse contexto antecedente, para vocês ligarem aí os conteúdos. Então, nas aulas passadas, nós falamos sobre que esse período medieval, essa Idade Média, no espaço aí temporal, está localizada em 476, quando acontece a queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, com a queda romana do Oriente. Então, nesse meio termo, nós chamamos Idade Média. Falaremos aí um pouco sobre todas as principais características desse período. Então, na Idade Média, quando a gente estudou a queda do Império Romano do Ocidente, a gente falou que, dentre algumas motivações, como a crise do escravismo, a anarquia militar, estava também as invasões germânicas. Pois bem, então, vamos tratar hoje do principal reino que mais se desenvolve e se solidifica na Europa, que é o Reino dos Francos. Iniciando lá no século V, Clovis se estabelece no poder, rei Clovis, e inicia aí a dinastia Merovingia. A dinastia Merovingia é um nome que é uma homenagem ao seu avô Meroveu. Então, Clovis, ele se estabelece no poder com uma das principais características, com a sua aliança com a Igreja Católica, no momento em que ele se converte ao cristianismo. Então, lembrando para vocês, e é sempre bom destacar a importância da Igreja Católica, uma instituição com grande prestígio. Então, esse casamento dele ele se casa também com a princesa da Burgúndia, e ele acaba solidificando mais ainda o seu reinado com essas ações, tanto do casamento como também, no momento que ele se torna cristão. Então, considerando o prestígio que a Igreja Católica tinha e tem, Então, na Idade Média vai ser uma das principais instituições de poder. E essa concepção de aliança com a Igreja Católica, ela vai se consolidando aí ao passar do tempo, com o Carlos Martel, com o Pepino, com o Carlos Magno, enfim. Então, quando Clovis ele sai do poder, quando ele morre, tem um problema de sucessão, porque os seus filhos eles não vão estar muito preocupados com as decisões políticas e vão estar muito mais ligados aí às festas, à esgrima, e por isso são chamados, os reis indolentes. Então, o prefeito de palácio, eles vão crescer os olhos aí para o poder, e vai se estabelecer no poder, como Carlos Martel, que era um prefeito de palácio. Então, tirando aí do poder os filhos de Clovis. Então, Carlos Martel, que tem um grande destaque para que ele contém o avanço do islamismo na Europa, e aí acaba que ele ganha, o nome e espaço por esse feito, de conter o avanço do islamismo, e consolidando também o seu poder e a sua aliança com a Igreja. A dinastia Carolíngia, o seu filho, o filho de Carlos Martel, que é o chamado Pepino, o breve não pelo tempo, mas o breve pela sua estatura. Então, ele era pequenininho. Então, ele é o pai de Carlos Magno, que é a dinastia com a igreja. Aliás, o nome é dinastia Carolíngia devido ao Carlos Magno, e ele vai aí continuar tanto protegendo a Igreja e contando com o prestígio da Igreja. Então, protege aí de interesses contrários à Igreja, faz a defesa da Igreja, e a Igreja, por sua vez, beneficiando os reis francos. Então, vamos entender um pouquinho sobre o Império de Carlos Magno, o Império Carolíngio. Então, na noite de Natal dos anos 800, Carlos Magno ele é coroado imperador pelo Papa. Isso tem um significado muito forte, isso tem um significado muito importante. Então, ele se consolida no poder, se consolida
também como um apoio do Papa. Então, ele coloca em prática esse projeto expansionista, mas tem algumas diferenças aí dos seus antecessores. Ele tem esse projeto de expansão, mas ele também tem algumas características como a valorização da educação, a valorização da cultura, que eu vou já falar mais um pouquinho. Então, como ele consegue uma extensão, né, territorial, de poder de extensão territorial, ele vai traçar aí estratégias para administrar melhor o seu território, que está sobre o domínio dele. Então, ele vai administrar fazendo como? Dividindo. Né? Ele vai dar os territórios entre os duques, condes e os duques, marquês e conde. Então, eles vão estar ligados aí, que a gente lembra desses termos que a gente usa também na história do Brasil, enfim. E a gente vai lembrar que ele vai fazer essa divisão para que ele consiga melhor administrar. Uma pessoa só para administrar uma extensão territorial muito grande não tem problemas. Então ele vai ter essa decisão aí. E a questão do Império Carolíngio também está ligado à inovação, ligado à importância que ele dá para a educação. Então, a valorização também da cultura. Então, ele cria as escolas para que se aprenda idiomas, para que se aprenda matemática, para que se aprenda, enfim, uma variedade de conhecimentos, para que as pessoas sejam mais capacitadas para administração e para, quando chegar ao poder, saber tomar decisões mais sábias. Então, ele dá essa importância para a educação, que é algo que seus antecessores não estavam tão ligados a isso. Então, ele cria as escolas e apoia os monges copistas. Então, quando eu falo assim do apoio que o Carlos Magno dá aos monges copistas e a educação de uma forma geral, a gente lembra que muitas informações que nós sabemos hoje em dia, são de análise de estudo de escritos, que os monges é quem copiavam, os monges de conhecimento de tempos passados vêm dessas informações, né? Desses registros, na verdade. Então, esses registros que nos proporcionam entender um pouco melhor a história, que servem como fontes históricas. Então, ele proporciona, quando ele fez esse apoio, ele proporcionou a forma que a gente pudesse conhecer um pouco mais através desses registros. Então, meus queridos, hoje destacamos só o Reino Franco, com o Clovis, com o Carlos Martel, com o Pepino e o Carlos Magno, importante governo, importante Império Carolíngio. Então, a gente encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que vocês também façam a leitura do material didático de vocês. Acredito que esse seja o nosso último capítulo, então não temos tanto ainda o que ler. Estamos finalizando, estamos na reta final. Então, faça a leitura do material didático, faça a resolução das questões, tá certo? Extremamente importante. E como sempre, como eu estou sempre alertando, estou sempre pedindo, não deixa de participar das nossas aulas do Meet. O encontro de vocês, com a turma de vocês, é todas as quartas-feiras, de 1h a 1h40. Então, não deixe de aparecer. Lá nós estamos resolvendo as questões. Nós estamos também tirando algumas dúvidas. E resolvendo as questões, aplicando os conceitos que nós trabalhamos aqui na aula em vídeo. Então, eu também dou ponto. Sempre toda presença representa aí uma bonificação, um pontinho extra no momento que, enfim, seja necessário, que vocês precisem. Então, só peço que não deixem também de participar do Meet, tá certo? Todas as quartas-feiras. Então, meus queridos, fiquem bem, estejam bem, resolvam as atividades com paciência, tudo certinho, tá certo? Então, a gente se encontra aí na próxima semana.